O São Paulo Futebol Clube se movimentando bastante no mercado, ele tem agora uma situação que é bastante complicada de resolver, que é simplesmente o reserva de Marcos Antônio. O reserva de Marcos Antônio é o Cauli? É assim que o Crespo molda, ou o reserva de Marcos Antônio ele é definitivamente o outro cara e o Cauli fica para a reserva do Lucas Moura? Eu quero te atualizar de uma assinatura, assinou com o São Paulo já, e também atualizar do plano do São Paulo com 3 outros jogadores que o Tricolor ele quer assinar agora também. O São Paulo inclusive deu sinais já de quem que vai jogar no time aí para quando o Danielzinho e o Marcos Antônio não estiverem. Então o Crespo, quando ele pede reforços, chega para ele uma situação bastante nova, o que tem dado muito o que falar nos corredores do Morumbi e com a torcida do São Paulo Futebol Clube também. Quero atualizar de todas as últimas notícias do São Paulo para nós ficarmos super bem informados de tudo que tá rolando no nosso Tricolor Paulista agora. Então, São Paulo agora é aqui, vem comigo, chega nesse likeão para dar aquela moralzaça no vídeo e vamos junto. Venha comigo e faça parte dessa família que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui, de verdade mesmo. Tem jogador do São Paulo recebendo proposta por aí do futebol europeu, mas tem uma particularidade antes. Quando o São Paulo contrata o Cauli, foi logo depois do São Paulo ter jogado contra o Grêmio. E aí nós vimos um São Paulo montado ali no meio campo com o Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio. Não tem condição de mexer em algum desses caras hoje. Poderia tirar o Bobadilla? Até o Crespo pode. Só que aí a pegada da marcação vai ficar muito precária, porque o Danielzinho e o Marcos Antônio jogam como meias quando o São Paulo tem a bola. E, inclusive, eles estão sendo muito mais importantes para o São Paulo em gols e assistências do que propriamente no sistema defensivo, né? Hoje quem olha para Danielzinho e o Marcos Antônio considera que os caras viraram meias do São Paulo. Eles mudaram o São Paulo e beleza. Só que na frente tem o Lucas Moura, Caleri e Luciano. Então fica a pergunta, onde entra o Cauli? Onde que o Cauli entra nessa equação? E aí fica muito claro para todo mundo que o Cauli ele vem para compor elenco. É um craque, jogadorzaço. O Lucas Moura tem histórico de lesão, o Marcos Antônio também. Então pode tudo levar ao Cauli ter um ano de jogar mais até do que os caras que estão no São Paulo. Isso tranquilo, não teria esse problema. Agora, o São Paulo contratou um jogador de bola. E o Cauli, tem nada muito o que falar. Quem que vai ser o reserva do Marcos Antônio, né? Quando o São Paulo ele tem que jogar 4 competições, 2 simultâneas, talvez até mesmo uma Sul-Americana comece mais rápido. A Copa do Brasil começa cedo também, tem aquelas fases que são ruins, né? Pegam times assim absurdamente fracos, mas a Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana rola tudo simultaneamente. O Brasileirão começa junto com o Regional esse ano, então o São Paulo não tem folga. Os times não estão tendo folga e é neste momento em que você vê a importância do Marcos Antônio e também a situação dele não poder sair do São Paulo. O Cauli então pode jogar no lugar dele? Até pode, porque o Marcos Antônio no sistema defensivo ele marca muito, mas ele não é o grande responsável pela marcação. O Crespo tirou o terceiro zagueiro, então o Marcos Antônio ganhou uma importância maior, tendo que marcar. Por isso o Cauli fica meio complicado. O Cauli hoje, no desenho atual tático do Crespo, ele tá muito mais pro lugar do Lucas Moura ou lugar do próprio Luciano, para jogar o meio campo ali, Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho sem tocar nisso. Se nós pensarmos hoje que o Luciano pode dar a vaga pro Lucas Moura, o São Paulo fica versátil e o Cauli briga a vaga tanto com o Lucas Moura como também com o Luciano. Deve ficar no banco de reservas então, dito isso, e aí quando for tirar o Marcos Antônio, o jogador por enquanto é Pedro Ferreira, exatamente. O Pedro Ferreira, para quem não conhece, é um meia clássico meia mesmo, criativo de tudo, que joga na equipe de base do São Paulo, jogou e foi agora para o profissional. O Pedro Ferreira é líder de assistências, ele é um cara de muita visão de jogo, ele é o cara que realmente ele consegue, com visão de jogo, quebrar linhas. Não é só no drible, não é só no lançamento que se quebra linhas, é também num passe de qualidade, um passe desconcertante. Então o Pedro Ferreira ele começa a chacoalhar o ânimo ali no São Paulo. E agora, recentemente, o Crespo tira o Marcos Antônio do campo para colocar Pedro Ferreira no segundo tempo na vaga do Marcos Antônio. E isso deu muito o que falar. O Pedro Ferreira é um jogador que ele começa a ser sondado por times como Ajax, Feyenoord, Borussia Dortmund, Fenerbahçe. São muitos times querendo ter o jogador. E o Borussia é um dos grandiosos aí que quer o jogador. Então o São Paulo vai colocar o Pedro Ferreira para
ser o reserva direto do Marcos Antônio, é muito provável e o Crespo já deu esses sinais. Mas é possível colocar também o São Paulo perder o jogador amanhã, simplesmente porque a Europa veio buscar. Realmente o São Paulo ele convive com momentos assim, né? Se o time estiver ruim, brigando para não cair, tá tudo bem pros outros. Se o time estiver bem, jogando bola, tá tudo bem para levar os nossos jogadores, aí fica todo mundo buzinando a nossa orelha. Que time complicado que é esse São Paulo Futebol Clube nos momentos de falta de grana e tendo a mesma vitrine de Cotia que sempre teve. Mas assim, boa sorte Pedro Ferreira. O que vai a favor do Pedro Ferreira que não do Cauli é que ele é mais rápido que o Cauli. O Cauli é craque, jogador zaço, considerado já no meio do futebol. O Pedro Ferreira está brigando pela sua vaga ainda, pelo seu conceito ainda, para ser um cara conceito no meio, sabe? Então o moleque ele tá correndo pra caramba. Ele joga bola com muita ênfase na velocidade também. Quando você pensa no meia craque, tipo Paulo Ganso, um meia normal, Cueva, um cara até mesmo o próprio Arrascaeta, e o Everton Ribeiro, você não tem a figura da velocidade mesmo, o cara que aposta a corrida e ganha. Então o Cauli perde quando vai jogar numa vaga de Marcos Antônio, mas o Pedro Ferreira, por ser rápido, magrinho igual o Marcos Antônio, ele sai um passo à frente para ter essa vaga meio que garantida aí e ficaria realmente muito empolgante de ver. O Crespo deu esse sinal e deixou claro realmente que vai jogar. O São Paulo, inclusive, ele deve ir com força máxima agora contra a Ponte Preta no Paulistão. Mas, Gilbão, e aí o São Paulo jogou o Brasileiro com força máxima contra o Grêmio. Como que vai colocar força máxima de novo? Vamos lá. O São Paulo jogou contra o Grêmio quarta-feira. Só pega agora a Ponte Preta domingo. Então, domingo, quarta-feira, domingo, dá para manter o mesmo time, dá para dobrar, né, os mesmos jogadores. O São Paulo não terá jogo no meio da semana que vem, porque o meio da semana que vem é quando vai ter pré-Libertadores. Então os times que ficaram na pré-Libertadores jogam agora para tentar garantir a sua vaga para Libertadores. Como o Brasileirão tem as mesmas 38 rodadas, só que ele começa 4 meses antes, quase 5 meses antes, o Brasileirão ele tem então um espaçamento maior. Então vai ser comum vermos semanas tranquilas do Brasileirão quando nós tivermos jogos de Libertadores, jogos de pré-Libertadores, que o São Paulo não esteja. E o Brasileirão vai ser cumprido de maneira tranquila, porque é o ano inteiro para jogar 38 jogos. O São Paulo não está na Copa do Brasil ainda, nem na Sul-Americana ainda. Então sim, o São Paulo terá uma semana de descanso. Não faz sentido não colocar o time principal contra a Ponte Preta, onde será o jogo até então, até neste ano aqui, o jogo mais importante do ano, que é para garantir a vaga para as finais do Paulistão. E aí vai ficar muito legal de ver mesmo, não é verdade? Olha só, o São Paulo ele tem agora o retorno do André Silva, e isso aqui tem dado muito o que falar. O jogador França, lembra do centroavante França? François Senna? O França, que foi atacante do time do São Paulo, ele recentemente, ele começou a fazer uns vídeos de tiração de sarro mesmo. O França, ele pega e começa a tirar sarro do Tapia. O Tapia é um jogador bastante limitado e inconstante, né? Ele é o cara que conseguiu ali com seu futebol de força física, velocidade, ele conseguiu até chamar a atenção e ser importante. Fez o gol de cabeça contra o Corinthians, ele faz um jogaço exemplar contra o Palmeiras, onde ele coloca Gustavo Gomes no bolso. Ele tinha feito gol no Fluminense, ele tinha feito gol no Sport Recife no passado. Então ele é um jogador que ele tem convivido com alguns gols. Ele fez um gol no Santos agora no Clássico. Então você vai falar, o Tapia não faz gol. Não é verdade. O Tapia, inclusive, pela velocidade e pela força de vontade, ele tem criado algumas situações de gol bem interessantes. Agora, o cara tecnicamente é bem abaixo, mas bem abaixo mesmo. E aí ele perde um gol no último jogo do São Paulo contra o Grêmio, que é um gol inacreditável. A bola quica ali, alguém cabeceia pra área, vai até a trave, ele vai e chuta a bola na trave, mas tinha seu gol inteiro aberto pra ele fazer o gol. É um jogador que ele ficou devendo muito. E como ele é o Tapia, não é um Caleri, que já tem um nome formado, um Luciano, um próprio André Silva, ele é só o Tapia. A torcida começa a pegar no pé do cara, que ele é um cara que tecnicamente tá abaixo. O Crespo tirou do time jogadores tecnicamente que ficaram devendo. Um exemplo claro é o Pablo Maia. Pablo Maia tecnicamente estava abaixo, o Crespo tirou. E era um cara campeão da Copa do Brasil, vindo da base de São Paulo, com o mercado lá fora, o Crespo tirou. Nós tivemos também o exemplo do Cédric Soares. O Crespo, sinceramente, chegou e falou, não, aqui pode ser o que for. Aqui vai ficar no banco porque não tá entregando. Então o Cédric Soares cai depois do Pablo Maia. Nós tivemos também um Tolói que veio para jogar e fica só no banco. Os caras de nome no São Paulo, o Crespo não tá nem aí, se ele não conseguir jogar de fato. E o Tapia, ao perder esse gol, ele começa a complicar. O Crespo, ele tem o Caleri jogando de centroavante e o Caleri tem tido uma
fase muito ótima, mostrando que o Crespo precisa dessa figura do camisa 9, pivô de trombada, pivô de cabeceio, pivô de contra-ataque. O Calleri, ele tem que ser o homem referência. O Crespo, o sistema de jogo dele exige demais do Calleri. Então ter o Tapia na ausência do Calleri tem sido muito complicado. Aí o Crespo ganha de presente agora a volta do André Silva. O São Paulo coloca o André Silva para jogar, mostra que o André Silva está praticamente pronto nos treinos, né? E ele está na parte final de transição. Então, em 1 ou 2 semanas já devemos ver o André Silva entrando no segundo tempo. E isso vai ser muito bom, né? É um cara que veio do futebol europeu com menos pompa, não tinha aquele glamour todo que tinha um Lucas Moura, um Rames Rodrigues. Ele veio mais modesto ali, né? Não tinha nem o glamour de ter o Calleri. Nossa, o Calleri voltou. O André Silva, ele chegou como um cara tendo que fazer o nome, que pouquíssimos brasileiros conheciam o cara. Ele veio pro São Paulo e ele jogou muita bola. Em alguns momentos ele piorou sua parte técnica, até porque o São Paulo tinha Zubeldia, tinha perdido aquela pegada ali de jogar mesmo. Então o André Silva, ele vai caindo com todo mundo. Agora que o Crespo consegue melhorar 90% o Calleri, se você olha no meu olho, você não concorda que o Crespo melhorou o Calleri em 90% em relação àquele Calleri que nós tínhamos com o Zubeldia? Se o Calleri melhorou tanto, por que o André Silva não vai melhorar? Deve melhorar e ser um jogador também para disputar a titularidade do São Paulo com o Lucas Moura, Luciano e Calleri na frente. Não vai ter essa de Hugo André Silva, é só reserva do Calleri. Ele vai brigar posição sim. É claro que ele tem um contraponto aí que ele fica, é bem centroavante mesmo. O Crespo considera o André Silva muito centroavante mesmo. Então vai bater cabeça com o Calleri e deve jogar um ou outro. Mas nada impede do Crespo mudar isso e jogarem os dois. Fato é, com o André Silva voltando, quem perde espaço é o Tapia. O Crespo pode continuar usando o Tapia como um ponta direita e aí ele vai abdicar do Luca, né? Que é um ponta da base que muito São Paulino quer ver jogando, dribla demais. Então o Crespo, ele tá nessa situação boa, né? Como diziam os boleiros antigos dos técnicos, é um problema bom que o técnico tem para resolver, ter tantos jogadores para um elenco assim que diziam que era curto. O elenco de São Paulo vai acabar tendo no banco de reservas aí o Cauli, o André Silva, Ferreirinha e Luca, Tapia, você imagina, né? Tem muitos jogadores, vai ter no banco de reservas muito provavelmente esses volantes da equipe de base e meias que vieram da base, fora um cara como o Luan, tem um Alisson que você não tá usando, tem um Pablo Maia no banco, Tolói, Dori e Ferrarese no banco, tem aí o Mike no banco, tem o Mike Cedric e do outro lado tem o Wendel e Nicolas. Então é um time muito completo, com um elenco bastante completo. Fala-se muita besteira do São Paulo, mas se for analisar as entrelinhas, mesmo o São Paulo tem time e tem time de sobra para brilhar. Um caso muito curioso também é que o Luciano renovou o contrato, né? E isso poderia ter dado mais do que falar se fosse ano passado. Como o Luciano convive com uma ótima fase agora, nesse começo de ano, depois que o Júlio Casares saiu, o Hélio Macis entrou, Rafinha chegou, todo mundo melhorou. E o Luciano, que já vinha fazendo alguns gols, mesmo na crise, agora ele faz gol em clássico, ele faz gol contra o Flamengo, ele faz gol contra todo mundo. E o Luciano, ele passa a ser um jogador classe A no São Paulo. Então, como o São Paulo agora tem comando, tem o Crespo, tem o Rafinha, tem o Macis, não precisa do Luciano sendo o bobo da corte dentro do campo, o peitando, tomando cartão, só tá ali pra fazer gol, não é meia, virou só pra fazer gol, ele passa a ser um jogador importantíssimo pro São Paulo também. E o São Paulo vai lá e renova o contrato com ele pra ele não assinar pré-contrato com ninguém no meio do ano. Só que aí ficou pendente também da mesma situação, Sabino, Calleri e Lucas Moura. Então o próximo passo, dito pelo presidente do São Paulo pra imprensa, é: agora o plano é renovar com Calleri, Sabino, Lucas Moura, também tem o Yang. Mas assim, o plano agora é renovar com os caras da base, que tem os contratos que tem que aumentar para os times europeus não virem tomar os caras do São Paulo. E também Calleri, Sabino e Lucas Moura, que são 3 titulares do Tricolor Paulista. Só pra você ter uma ideia, o Crespo na última coletiva, na penúltima, ele falou sobre o meio-campo, como é que ele teria que usar, como é que vai fazer, perguntado sobre Alisson, que não vai usar, quem que vai ser banco do Danielzinho, Marcos Antônio. O Pedro Ferreira tinha entrado, mas o Crespo, ele fala sobre o Jorginho e fala também sobre o Negrutti, Felipe Negrutti, que era um jogador que o São Paulo tinha que colocar, que já estava na transição. O São Paulo acaba de renovar também, decidiu tudo, tá pra assinar, mas tá tudo feito, fechado, negócio fechado com o Negrutti para renovar o contrato. Multa de 60 milhões de euros, 340 milhões de reais, ficou alta a multa, então ficou bem alta.
360, né? Ficou muito alta. E o São Paulo, ele tem agora no Negruti e no Jordan os jogadores que devem ir pra frente jogando como reservas ali de Danielzinho e Marcos Antônio. Tem também o Pedro Ferreira, que eu falei mais cedo, e o próprio Cauli. Elenco tem. Mas aí o Verona da Itália veio tentar levar o Negruti. Olha que coisa interessante. O time italiano veio tentar levar o Felipe Negruti. Ele vai subir, pelo que eu me informei. Ele tá na Série B ali da Série A, né? Que é o do campeonato italiano. Ele vai subir agora e ele quer ter o Negruti. Essa informação eu não tenho certeza se ele tá na Série B, mas pelo que eu li, ele tava na Série B, vai subir e quer o Negruti para melhorar o time agora na Série A. Então, como você tem um Verona vindo buscar o Negruti, o São Paulo correu para renovar. Então, ele que tinha desaparecido do São Paulo, lembra? O São Paulo teve como colocar, esse ano aqui colocou o Luan, colocou o Alisson, titular inclusive contra o Mirassol. E tinha entrado antes o Hugo Leonardo. Agora, quando você vê pro momento atual, o Hugo Leonardo, ele tá meio desbancado pelo Negruti, pelo Pedro Ferreira, Matheus Ferreira também deve compor esse time agora, Luan está lá e Pablo Maia é o reserva direto no cenário de Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio. Então o Negruti, ele que tinha sumido, deve agora ter mais chances. Eu chutaria hoje que o São Paulo vai colocar pro lugar do Marcos Antônio, quando tiver que rodar o time, Pedro Ferreira ou o próprio Cauli, mas deve ser o Pedro Ferreira e o Cauli mais no lugar do Lucas Moura. Pedro Ferreira no lugar do Marcos Antônio, Negruti no lugar do Danielzinho e Pablo Maia no lugar do Bobadilha. Essas três trocas seriam esses três caras. O Alisson, ele segue escanteado, o São Paulo nem pensa no Alisson por enquanto. Então, se olhar para o cenário geral hoje, renovações, caras que o Crespo deu o sinal que vai colocar, mais o time do São Paulo que tem um total elenco, o São Paulo deve mesmo ter o meio-campo reserva desenhado, idealizado pelo Crespo com Pablo Maia, o Negruti e também o Pedro Ferreira para os lugares de Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha. Te agrada esse meio-campo? Me agrada muito. A única ressalva é: Negruti vai conseguir criar na frente como o Danielzinho e fazer gols? Problema. O Pedro Ferreira vai conseguir fazer o sistema defensivo também, como o Marcos Antônio, e ditar o ritmo de jogo quando estiver em campo? Também é problema. Não dá pra saber se esses caras vão ter o protagonismo que Danielzinho e o Marcos Antônio têm. Mas a ideia, na teoria, antes da prática, na teoria ela tá linda de ver. Tá ou não tá? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto! Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!